Me diz uma coisa, como pode a opinião de uma ex-tóxica ou de um ex-tóxico valer na sua cabeça mais do que a opinião de quem te ama de verdade? Ou de quem te ama melhor, como amigos e família? Talvez essa seja uma das coisas mais humilhantes de um relacionamento tóxico, né? A pessoa te machuca, ela vai embora e mesmo assim ela continua morando na sua cabeça. Então eu pergunto a você, né? Você já sentiu aquele frio na barriga de ler uma crítica de um ex e pensou: e se ele ou ela tivesse certo? E se ele realmente viu algo em mim que mais ninguém consegue ver, isso me desqualifica como um ser humano amável e desejável, né? Então o tema de hoje é a opinião negativa de uma ex ou de um ex-parceiro, parceira, enfim. Então a gente vai mergulhar na psicologia por trás desse fenômeno que destrói a nossa autoestima, entender por que você se sente tão vulnerável a um textão agressivo ou a um término agressivo ou aquele discurso de uma hora que você ficou escutando e que a pessoa te invalidou completamente. Então, se você se sente desamparado em razão de um término, pode ser recente ou pode ser antigo, mas algum término que te traumatizou e te machucou demais, esse episódio vai servir como um kit de primeiros socorros emocional. Perfeito? E cá estamos para o episódio 140 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. Seja bem-vindo. Se você está vendo pelo Spotify, eu recomendo que você... eu te peço para seguir o podcast no Spotify e dar 5 estrelinhas. E aqui no YouTube, me siga e dê o like, porque é assim que o YouTube vai continuar entregando meu conteúdo para você semanalmente, toda quarta-feira, às 5 da manhã, para você poder ir para o trabalho com um podcast fresquinho na sua semana aí, tá? Na semana passada, no episódio 130, eu contei um pouquinho a história do João, que é um cliente meu, nome fictício, obviamente, que recebeu uma mensagem, um textão da ex dele, em que ela esculachou o cara, né? Eles já tinham terminado, já fazia tempo, ele estava bem, se recuperando, né? Ele fazia a consultoria comigo e de repente chegou esse texto e o homem desabou completamente, né? E aí, esse texto, ele não só revelou muito sobre essa relação, mas também revelou sobre os gatilhos que ele vinha sofrendo. E se você não ouviu o episódio anterior, recomendo que você assista, tá? Escute. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente, não vou retomar todo o caso, mas vou dar uma resumida aqui para quem não conhece. Tá aqui as mensagens que a ex mandou para ele, né? Então até no episódio anterior eu esqueci de ler as mensagens, eu esqueço que nem todo mundo tá assistindo isso aqui com imagem. Então, frases como: você foi a maior decepção da minha vida, não quero nada me associando a você, a cada pessoa que encontro e fala sobre você eu me decepciono mais e vejo o quanto você precisa aprender a ser homem, você é um menino, só pensa em você, apenas ser homem, viu, você destruiu o meu psicológico, decepção. Tudo isso veio ao longo de várias e várias mensagens de WhatsApp, que ela ficou praticamente 1 hora mandando mensagem, o homem saiu do corpo de tristeza, né? Então, se você já recebeu algo assim, é complicado. Então a ideia do episódio de hoje é continuar a entender um pouquinho qual que é o efeito desse tipo de conteúdo, desse tipo de mensagem negativa no seu sistema, tá? Então no episódio anterior eu explorei um pouquinho mais sobre a dinâmica desse relacionamento, o que estava acontecendo, qual foi o contexto e por que o WhatsApp é tão letal quando entrega essas mensagens pra gente. Aqui, no episódio de hoje, a ideia é a gente entender mais psicologicamente o que acontece e como que você pode se proteger desse tipo de mensagem foda, né? Então, a grande questão aqui que eu levantei muito pro João é: por que ele ainda reage, né? Por que ele ainda fica mal quando recebe mensagens agressivas dessa ex, mesmo sabendo que fazem mal a ele, né? Por que ele continua... Por que ele ainda escuta, né, e lê esse tipo de conteúdo? E por que as opiniões de uma pessoa claramente desregulada são tão relevantes para ele? Tá? Então, assim, só para vocês entenderem, existe uma diferença entre a pessoa desregulada e a pessoa desequilibrada, tá? É coisa diferente. Então, quando eu digo assim, ela é desequilibrada, ela é louca, não é isso que eu tô falando. Dentro da psicologia, o que a gente fala? Desregulada é quando você tá muito ansioso, ou deprimido, ou muito melancólico, ou até feliz demais. Então, você saiu do normal, você tá desregulado, é só isso. Então, a ex do João, que é a Maria, a gente vai chamar de Maria, ela realmente tem uma ansiedade muito exacerbada e isso complicou muito o relacionamento deles, tá? Eu falo disso à torta e direita aqui no podcast. E antes da gente continuar, é importante lembrar, se você quer fazer a sua consultoria aqui comigo, eu sou um consultor de relacionamentos, para quem não sabe,
Quem me mandar mensagem no WhatsApp, no meu WhatsApp profissional, a partir do podcast com a palavra MAPA, M-A-P-A, MAPA, recebe condições especiais e preços especiais na minha consultoria, tá? Para você me mandar uma mensagem, basta você clicar no link na descrição desse episódio, seja no Spotify, seja no YouTube. Manda uma mensagem no meu WhatsApp e tá automático. Edu, eu quero o meu mapa. Aí a gente conversa melhor, tá bom? E muito que bem, qual que é a problemática aqui, né? Eu sempre gosto de trabalhar com a problemática dentro do episódio, porque monta o problema que a gente tem que resolver, e a ideia do episódio é justamente entregar essa solução. Então qual que é a problemática, né? Quando a relação foi tóxica, muitas vezes rola uma erosão da autoestima ao longo do tempo, tá? Então pensem num relacionamento tóxico não como uma opinião isolada, como um fato isolado, como um acontecimento isolado. Um relacionamento tóxico é, na verdade, um gotejamento. O que significa gotejamento? As agressões, né, as incompatibilidades, as brigas, as ameaças, né, os problemas são gotinhas. Imagina aquela torneira da cozinha que vai pingando, 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 aquele, né, vai enchendo. Então assim, vai aos poucos. Só que de gota em gota ou de grão em grão a galinha enche o papo. Chega uma hora que a toxicidade é tão grande que ela arrebenta você. Uma coisa que eu sempre falo para meus clientes é a gente dá muita chance, porque quando você conhece alguém legal, alguém que é bonito, alguém que é gostoso, que é bom de cama, que te traz alegria, que parece uma amizade muito positiva, a gente fica muito encantado. E aí a gente tem uma tendência muito grave a desprezar as red flags, né, as bandeiras vermelhas. A gente deixa aquela relação nos consumir negativamente, pouco a pouco, dia a dia, mês a mês, ano a ano. Porque a gente pensa, ele é chato, mas ele é gostoso. Ele é tóxico, mas ele me dá presentes. O nosso sexo às vezes é ruim, mas na maioria das vezes é bom. Ele me invalida, me critica, mas também apoia o meu trabalho. Então fica aquela ambiguidade de coisa boa, coisa ruim, coisa boa, coisa ruim. Só que você não percebe que as coisas ruins vão se acumulando e de repente, quando você percebe, aquilo já está te definindo. Esse é o problema. Então pense numa pessoa num bar, tá? Eu gosto sempre de fazer essas metáforas. Pense numa pessoa num bar. Você tá lá, você senta, você toma uma cerveja, beleza? 2 cervejas, beleza? 3 cervejas, 4, 5. Na 7ª, meu amigo ou minha amiga, você já tá saindo do corpo. Aí depois que o barato ali bateu, né? Você já tá louco de bêbado, já era, você tá bêbado. Você deixou de ser você mesmo. Um relacionamento tóxico é muito parecido com isso. Muito parecido. Então muitas vezes a gente acha que a gente vai terminar um relacionamento tóxico e sair andando, como se nada tivesse acontecido, como num carro de Fórmula 1 que bateu e o cara sai andando sem nenhum dedo cortado. Não rola. Aquela substância química que é o álcool, ou no caso de um relacionamento tóxico, que é a toxicidade, que é o abuso, que é a invalidação, as críticas, os gritos, o vai se fuder, você é um merda, tal, isso tudo te afeta, tá? Ou pense então em água fervente, você coloca lá 1 litro de água para ferver no fogão. Depois de 15 minutos está fervendo. Quanto tempo vai levar para essa água fervente voltar à temperatura ambiente? Às vezes pode levar 1 hora. Então depois que as moléculas já foram agitadas, ou seja, as moléculas dentro de você, os seus gatilhos foram agitados, já era. Vai levar um tempo para fechar o que feriu por dentro, né? Como diria Lulu Santos, natural que seja assim, tanto para você quanto para mim. Ainda leva uma cara para a gente poder dar risada. Assim caminha a humanidade com passos de formiga e sem vontade. O Lulu Santos é um gênio. Então assim, realmente leva um tempo, tá? Então cada crítica sutil, cada invalidação e cada comentário depreciativo, eles vão funcionando como gotas que desgastam a base da nossa confiança. Então quando o textão agressivo, como eu li agora há pouco, ele chega depois de um término, ele é justamente a gota d'água que faltava nesse quebra-cabeça de desvalorização que vem sendo montado há meses ou anos. E você acha que tipo, isso não me afeta. A gente acha dentro da cultura brasileira, da cultura ocidental, cristã, que nossa, a gente tem que perdoar, e casais brigam mesmo, e é assim mesmo, a gente vê na novela, a gente vê nos filmes os casais se desentendendo, e no fim, depois, sabe, Deus acuda, ou não, a gente faz uma terapia, perfeito, tem que fazer terapia mesmo, mas vocês desprezam e subestimam, né? Estimar para baixo, vocês subestimam o poder destrutivo de um relacionamento tóxico. Lembrando, essa pessoa vai viver com você constantemente. Se você está morando junto, já são casados, têm filhos, essa pessoa vira a sua alma gêmea, mas do ponto de vista negativo, e isso te afeta. Então a gente tem essa maneira de achar que mas relacionamento é assim mesmo, é chato. Então fica aqui a dica, tá? Do tio Edu. Relacionamentos ruins acabam com a sua vida, tá? Eu sempre falo que
dentro dos ensinamentos do Freud, tem um texto que ele escreveu muito bom, um livro, na verdade, chamado O Mal-Estar da Civilização, um dos melhores livros do Freud, tá? Esse psicanalista. E ele fala que duas coisas arrebentam a vida de um ser humano e levam para uma melancolia, para uma depressão e eventuais tragédias pessoais, que são quando o seu trabalho tá uma merda, se o seu trabalho não é bom, dificilmente você vai ter uma boa qualidade de vida e de saúde mental. E segundo, relacionamentos. Não tô falando só de relacionamentos amorosos, relacionamento com amigos, com família. Então, se o seu trabalho tá ruim, a sua relação tá ruim, a tendência a você se desqualificar como ser humano é muito grande, porque é muita angústia. Então pensa, se você já tem um trabalho ruim, briga com o teu chefe, é invalidado pelo teu chefe, é desqualificado pelos seus colegas de trabalho, aí em casa você tem um parceiro ou uma parceira que te desqualifica, que te critica, que te ridiculariza, você quer ser feliz como? Ah, mas a vida é assim mesmo. Não, não é. Não precisa ser. Tá? Ok, às vezes a gente é dependente financeiro, não consegue sair de uma situação financeira, ou a gente está ali com uma pessoa e não consegue sair dali porque temos filhos e tal, mas a relação ruim te deforma. Por isso que a gente fala, não permaneça tanto tempo em algo que te destrói. Tá? Passo pra aguinha. Qual que é o problema com a nossa biologia em relação a isso? O nosso cérebro, o cérebro humano, guarda melhores experiências ruins do que boas. A gente lembra mais de traumas do que de experiências maravilhosas. Vou te dar um exemplo aqui agora. Pense no melhor dia da sua vida. Consegue pensar em qual foi o melhor dia? E quando eu faço essa pergunta para os meus clientes da consultoria de relacionamentos, eles ficam me olhando tipo assim... Olha, deixa eu pensar, acho que foi quando meu filho nasceu, ou quando eu me formei, ou quando, sei lá, minha namorada ganhou um prêmio, tá? Beleza. Agora eu pergunto pra eles, qual foi o seu pior dia? É na hora. Ah, foi quando meu pai me bateu. Ah, foi quando eu tive aquela recaída de droga. Ah, foi quando isso. Ou seja, a gente lembra muito mais dos traumas, ou até quando eu pergunto pros meus clientes sobre a infância, o que eles me trazem? Nossa, Edu, eu não lembro nada da infância. Eu só lembro de, 12 anos pra frente. Mas eu lembro que, meu pai me abusou de mim um dia. Ou eu lembro que minha professora me humilhou na quarta série. A gente lembra mais do pior do que do melhor. Então imagine você numa relação constantemente ali, aquele gotejamento. Gotinha por gotinha. Todo dia te invalidando. Todo dia aquele café da manhã que tem um comentário ruim, que a pessoa te critica. Ai, café ruim. Ai, porque dormi mal. Ai, porque você se mexeu demais. Todo santo dia. Cobra juros, tá? Muito bem. É por isso que o João, esse meu cliente que recebeu essas mensagens que eu li para vocês, né, a partir de uma única mensagem da Maria, dessa mensagem de ódio que ele recebeu depois de meses terminados, acabou com ele de uma forma tão trágica, porque foram anos de gotejamento, e aí quando ele terminou, isso ainda estava dentro dele, ele ainda não estava 100% cicatrizado. E a pior parte é que a opinião desse nosso parceiro que está ali com a gente acaba sendo superior a de outras pessoas que gostam da gente, como amigos e familiares, e que têm uma opinião positiva sobre a gente. Eu já vou falar disso, tá? Segura aí que eu já vou explorar isso um pouco melhor. Então, o problema aqui é que a opinião de uma ex ou de um ex-namorado, parceiro, marido, seja o que for, é a opinião de alguém que já ocupou um lugar íntimo dentro de você, né? Um lugar desejado e um lugar emocionalmente relevante. E aí a gente, com esse pensamento que foi o que eu usei na abertura desse episódio, será que ele ou ela viu algo horrível em mim que os outros não estão vendo? E qual que é o problema aqui? A gente atribui a um xará, a gente atribui ao ex ou ao nosso parceiro atual ou parceira que é tóxico um crachá. Mudei xará para crachá, Freud explica. Então a gente atribui um crachá, uma responsabilidade, uma importância, uma autoridade a essa pessoa, esse ex ou esse parceiro atual que é tóxico, como uma testemunha privilegiada, como se ele ou ela fosse a autoridade maior sobre quem nós somos. E esse é um problema, porque a gente coloca autoridade demais. Nossa, se meu marido ou a minha esposa, meu ficante, minha namorada, meu namorado realmente me criticam, é porque eu devo ser uma pessoa muito ruim. E isso está, não vou dizer completamente, mas muito errado. Porque essa pessoa te vê a partir de quem ela é. Eu vou te dar um exemplo. Bem simples, tá? Foi o melhor exemplo que eu pensei enquanto eu criava aqui o roteiro. Por exemplo, eu adoro andar de bicicleta, tá? Eu ando de bicicleta praticamente todo dia. E eu adoro ler. Então, todos os dias eu vou, pelo menos dia sim, dia não, eu vou lá no Parque Barigui aqui em Curitiba, dou uns rolês, tá? Depois eu volto e eu leio todo dia. Livros de ficção, livros de psicologia, livros de autoajuda, enfim, um monte de coisa. Isso significa que quem não gosta de andar de bike e não gosta de ler é inferior a mim?
A pessoa é diferente, mas significa... Imagina que eu tô casado com a Maria, tô ali no relacionamento e todo dia fica assim, porque você não lê nada, porque você não anda de bicicleta, por isso que você não tem uma respiração boa, por isso que quando você carrega a sacola de mercado comigo, você fica ofegante, é porque você não faz atividade física, eu sou fodão porque eu ando de bicicleta, eu leio porque você não lê nada, você só fica assistindo TV. Imagina eu fazer uma coisa dessa, que escroto que eu sou. Mas para o Edu, é importante a pessoa andar de bicicleta e ler livros. Para a Maria vai na academia e ela tá fazendo uma pós-graduação super importante. E aí eu fico desqualificando ela, sendo que ela já tá fazendo algo importante. Então, a gente tem que lembrar que o ponto de vista do nosso parceiro, de um ex-parceiro, é de uma pessoa completamente diferente da gente. Ou se é parecido com a gente, é de uma pessoa que tem outras nuances. Então nem sempre a opinião de quem vive contigo diariamente é a melhor, porque muitas vezes você nem tá com a pessoa que é a melhor pessoa pra você, não é o amor da sua vida. Eu gosto dele, assim, casei com ele porque eu engravidei, ou estamos juntos desde a adolescência, já são 10 anos juntos, a gente não tem coragem de terminar, por mais que a gente já tenha percebido que a relação não é boa, ou a gente já terminou várias vezes, mas a gente já sempre acaba voltando. Ou seja, se é uma pessoa que é instável e inconstante na sua vida, ela não deveria ser a autoridade máxima para te avaliar. Por quê? Quando você está numa relação que é ruim para você, rola o que eu chamo de erosão da autoestima. Né? Então, em relacionamentos complicados, a opinião do ex muitas vezes torna-se um eco de inseguranças antigas que a gente tem. Então, se você já tem uma autoestima baixa e vem de um quadro de ansiedade afetiva, eu tenho vários episódios aqui, os episódios 35 ao 38 falam bastante da questão do vínculo seguro, vínculo evitativo, vínculo ansioso. Então, se você já tem inseguranças no seu vínculo afetivo, e essa pessoa chega e te critica, isso potencializa ainda mais o poder destrutivo dos pensamentos negativos. Então, é uma erosão da autoestima quando você fica muito tempo com uma pessoa que te invalida constantemente. E as fontes de estudo dentro da psicologia sugerem que a gente acredita no ex justamente pelo medo de que ele tenha visto uma verdade horrível que os outros não veem. Só que essa percepção é distorcida pelo contexto. Então você pensa, mas meu marido me vê todo dia, ele me vê acordar, ele me vê dormir, ele me vê no banheiro, ele me conhece diariamente, em vários momentos, quando eu tô feliz, quando eu tô triste. Então ele é a pessoa que melhor me vê. Só que ainda assim é a ótica dele em relação a você e não de você mesmo sobre você. Tá? Então é diferente. Pense assim... pense agora na pessoa que mais convive com você e no que ela fala de você, se aquilo realmente faz sentido o tempo inteiro. Ou quantas vezes você já não esteve errado em relação a uma pessoa de quem você gosta muito, um amigo, um parceiro, um chefe. Você pensa, nossa, eu achei que esse cara fosse mó cuzão, achei que meu chefe fosse um cara super cuzão, porque no trabalho ele é mais rigoroso, mas quando eu conheci ele como pessoa no churrasco e a gente estava ali descontraído, nossa, ele é uma pessoa super querida. Então, só o fato de você ver uma pessoa todos os dias não quer dizer que você está tendo a melhor visão sobre ela e que você esteja completamente certo, porque você está vendo a partir do seu ponto de vista, da sua educação, da sua cultura. Então, tomem cuidado com isso, tá? Então, assim, só que aqui eu tô falando de relacionamentos tóxicos, tá? Quando o relacionamento é saudável, geralmente a opinião de um parceiro que te compreende, que te ama por como você é e não por como ele gostaria que você fosse, é bem melhor. Voltando ao caso lá da bicicleta e da leitura, né? Então, pra mim é importante isso, mas de repente pro outro isso não faz sentido algum. Às vezes a pessoa não gosta de andar de bicicleta porque tem medo de cair, mas prefere correr, ou ela acha que é muito mais importante ir pra academia ou fazer pilates, e tá tudo bem. Então são coisas diferentes que a gente tem que tomar cuidado ao avaliar, tá? Outra coisa, né? Então as relações tóxicas, elas costumam deixar realmente um rastro de confusão dentro da gente, e não só de dor, né? Então a pessoa ela não apenas te critica, ela, quando tem essa ambiguidade do tipo, tem momentos que ele é legal, tem momentos que ele é destruidor, tem momentos que ele me ama, tem momentos que ele me odeia, tem momentos em que ele me critica, tem momentos que ele me adora. Então quando tem essa mistura de afeto com invalidação, de proximidade com humilhação, de desejo com desprezo, isso bagunça o seu sistema emocional. E por que isso bagunça, Edu? Porque você é um ser humano dotado de alta sensibilidade, mesmo que você não seja consciente dela, tá? A gente realmente acha que uma crítica não é nada demais, que a pessoa que está nos criticando quer nosso bem, só que depende de como vem essa crítica. Eu gosto muito daquele pensamento, né? Ao invés de cair no que essa moça falou aqui, você destruiu meu psicológico. Ok, talvez realmente essa relação entre João e Maria tenha sido realmente destrutivo para ela, para Maria. Mas o João é o único responsável, a Maria não errou em nada, né? E será que realmente foi essa relação ou foi falta de compatibilidade? Será que realmente o João que é uma pessoa ruim?
ou é a desconexão entre os dois, as diferenças entre os dois que acabou gerando um grande estresse? Porque, por exemplo, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de andar de bicicleta, eu adoraria, né, eu adoro quando as minhas parceiras, já tive parceiras que também andavam de bicicleta, também liam bastante, me sinto muito mais acolhido. Agora, o fato da garota não gostar de andar de bicicleta, não gostar de ler, não invalida ela como ser humano, sob o meu ponto de vista, então não posso ser tão rigoroso assim, tá? E outra coisa, né, a pessoa, ela não apenas te critica no relacionamento, mas ela alterna esse afeto com invalidação e desejo com desprezo. Isso realmente gera uma confusão na gente. Então essa inconsistência impede que a vítima de um parceiro ou parceira tóxica crie uma narrativa clara sobre essa relação, né? Então, quando você está realmente com uma pessoa que é muito tóxica diante de você, gera realmente um rastro de confusão mental. Isso não é legal, tá? Então fique sempre muito atento a isso. E o último ponto dessa nossa problemática aqui que a gente está construindo, né? Um ex-namorado, uma ex-parceira que seja muito tóxica, que continue te agredindo por meio de mensagens, né? Ou fique falando mal de você, fazendo fofoca, como eu já vi várias vezes acontecer em stories e tal, que meus clientes contam, é que a opinião dessa pessoa vira realmente uma sentença a respeito de você. Então, coisas que eu escutei do meu cliente depois que ele recebeu essas mensagens, né? Ah, Edu, eu acho que eu não fui suficiente. Então, ali, quando ele me disse isso, eu acho que eu não sou suficiente, né? Isso valida o medo do fracasso como ser humano. Então, nós já somos inseguros por natureza, tá? Nós, seres humanos, a gente tem inseguranças. Por mais que você faça terapia, por mais que você estude, leia livros de autoajuda, sempre vai rolar uma insegurança. Ninguém consegue ter uma autoestima perfeita o tempo inteiro. Isso é impossível. Então, a gente já tem uma insegurança em relação ao fracasso. E vem uma pessoa e fica reforçando isso constantemente com aquela ideia idiota de falar assim: ah, mas eu falo isso pro teu bem. Eu falo isso para te ajudar. Eu falo isso para você se sentir melhor. Eu falo isso porque eu vejo potencial em você. Então, eu acho muito chato, por exemplo, imagina a minha parte que é injusto. Então eu gosto de bicicleta, eu gosto de leitura. Eu penso, se eu ficar enchendo o saco da Maria para ela começar a ler e começar a andar de bicicleta, ela vai ser uma pessoa muito melhor. Tô certo? Até tô, porque leitura é uma coisa muito boa. Leitura é uma coisa muito boa e bicicleta também é uma coisa muito boa. Mas é isso que vai fazer sentido para a vida da Maria? Ela não é meu espelho, ela não é igual a mim. De repente, para ela, o que é bom é fazer sudoku, que é aquele exercício de matemática, ou fazer uma pós-graduação, ou fazer pilates, ou fazer yoga, e não bicicleta. Só que daí eu fico ali naquela cobrança, mas a gente tem que andar de bicicleta, porque você não me ama, porque você não quer andar de bicicleta comigo. Mas andar de bicicleta é tão fácil, eu compro uma bicicleta pra você. Pô, mas que custa? Tem um monte de livro bom, quero te incentivar. Quem não lê não amadurece. Isso tudo é julgamento. Então, muito preocupado. Agora, se a Maria já tem uma autoestima baixa e pensa, nossa, eu não ando de bicicleta, nossa, eu não tô lendo nada, meu Deus, eu fico o dia inteiro no Instagram, meu namorado, ele consegue ler e andar de bicicleta dia, nossa, eu sou um fracasso, nossa, eu não sou o suficiente. Aí eu consigo destruir a Maria. Sim, a nossa autoestima pode ser completamente invalidada por meio desse tipo de comportamento. E aí o João também me trouxe, Edu, eu fui descartável, né? Que ativa o trauma do abandono, ou seja, ela não só me invalidou, como ela mostrou que eu sou insuficiente, sou uma decepção, então eu fui descartado, né? Então talvez, Edu, disse o João, eu seja difícil de amar, eu seja não amável. Tem uma palavra no inglês que eu não consigo traduzir que é undateable. To date é namorar. Dateable seria namorável. E undateable seria uma pessoa não namorável, uma pessoa não amável. É foda. Então, isso reforça a crença de que há algo errado com a sua essência. Então, um relacionamento tóxico é tão ruim porque ele muda a sua natureza. O que é uma água tóxica? Você coloca o azeite dentro da água, coloca o vinagre dentro de um copo d'água. Essa água está intoxicada. Tem um elemento ali que deformou a sua natureza, deformou o seu estado natural de água. A mesma coisa acontece no relacionamento tóxico, né? A gente está ali, então estou constantemente sendo invalidado, então tem uma pessoa que ali que assume o papel de vilão na minha vida, de inimigo da minha vida. E isso, com o tempo, vai fodendo com a tua vida. Fode com a tua autoestima. Isso é um grande perigo. Então cuidado com relacionamentos tóxicos, porque eles realmente poluem a sua mente. Tá bom? E continuando aqui, qual que é a solução para essa pedrada toda, tá? Relembrando, se você deseja fazer uma consultoria de relacionamentos comigo, tá? Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, o link está aqui na descrição desse episódio, com a palavra MAPA. É só clicar no link, já está tudo prontinho, e quem me procura a partir do podcast ganha condições especiais dentro da consultoria, tá? Então, qual que é importante? E uma coisa que eu quase esqueci de falar, meu Deus do céu, não podia deixar de mencionar.
Semana que vem, dia 1º de abril, e não é mentira, não vai ser mentira, eu vou lançar a turma 2 do meu curso do Vínculo Seguro. Tá? Qual que é o objetivo desse curso? É para você que sofre com ansiedades, sofre com impulsividades dentro de relacionamentos e precisa de um motor que possa te regular melhor. Na quarta-feira que vem, eu vou dar mais informações, que daí vai ser... vai ser na quinta-feira, dia 2 de abril. Dia 1º de abril é o próximo episódio. Então, no dia 2 de abril, eu lanço a turma 2 do meu curso. Então, a ideia do curso é justamente você trabalhar nessa jornada, sair do vínculo ansioso ativado em que você é invalida, em que você tem muitos ciúmes, você tem muita insegurança, tem medo do abandono, medo de ficar sozinho, né? E você tem aquela dependência emocional de ficar o tempo inteiro no WhatsApp, e você vai passar a trabalhar essa ansiedade para ficar mais regulado rumo ao vínculo seguro com a minha metodologia Protocolo SOS. Tá? Aqui o Protocolo SOS. Suspender a impulsividade, observar os fatos, depois selecionar uma ação mais segura para você reagir. É basicamente um trabalho em cima da sua ansiedade afetiva para você partir para um relacionamento mais seguro, saudável para você, tá? Mas no próximo episódio eu vou dar mais informações, mas o link para você se cadastrar na lista de espera VIP está na descrição desse episódio. Clicando ali você garante 20% de desconto no preço total do curso, tá? Então semana que vem eu vou dar mais informações, mas já fica aí, se você quiser já entrar na lista de espera, você ganha benefícios, tá bom? Continuando, e minha voz já está falhando. Qual que é a solução então, né? Primeiro ponto, cuidado com o tribunal. Tá, acho que é importante fazer algumas perguntas importantes aqui, né? Qual que é o tribunal? Então a tendência aqui, como eu falei no episódio anterior, que é o episódio 139, que eu super recomendo que você assista e escute se você não assistiu, é o nosso ex-parceiro ou nosso parceiro atual que é tóxico, ele se torna um tribunal, ou seja, ele nos julga. Ah, então o João é um idiota, o João é um boboca, o João é o destruidor, é a decepção total, tá? Cuidado com isso. Por quê? Como eu falei, a opinião dele não é a única que é considerável a seu respeito. Então, quais são as perguntas importantes para você poder regular isso? Primeiro, quais os contextos dessa crítica? Né? Então, lembre-se do fator fome. Você não é você quando você está com fome. Então, se você tem um parceiro ou parceira que é desregulado com ansiedade, como eu falei agora há pouco do meu curso, essa pessoa não está sendo ela mesma. Porque a ansiedade, quando ela está muito intensa, muito desregulada, ela deforma um pouco o comportamento da pessoa. A pessoa fica muito impulsiva, fica muito impaciente, fica agressiva, cobra demais, fica emocionado, como a gente fala. Tem até um episódio aqui que fala sobre ser emocionado. Pesquisei no YouTube ou no Spotify. Então, uma pessoa que está desregulada ou que está atuando a partir de um trauma muito grande, está com uma opinião que é questionável. Pensa em você, quando você está muito estressado. Imagine você numa sexta-feira chuvosa em São Paulo ou Curitiba, que são cidades que eu conheço melhor. São 5h45 da tarde, teu chefe te pede uma coisa urgente e te faz ficar no trabalho até as 6h30, 7 horas da noite. Você tá com fome, você tá com sede, teus amigos já estão no happy hour e tá ali a tua família falando, quando é que você chega em casa? Você tá puto, você tá cansado a semana inteira. E aí te perguntam, qual é a sua opinião sobre a política brasileira? Você acha realmente que a sua opinião é confiável em relação à política brasileira? Ou se eu te perguntar por que os Beatles se separaram, você vai culpar a Yoko Ono, tadinho, não tem nada a ver com a história. Então qual é a sua credibilidade numa sexta-feira, 5h45 da tarde, quando o teu chefe te pede uma urgência, te faz ficar até depois da hora no trabalho, sendo que você está num dia em que você está cansado, estressado, ruminante e ansioso? Então imagine o seu parceiro na mesma situação, tá? Então é importante você lembrar como estava o estado emocional de vocês dois nessa relação. Estava no seu pior ou no seu melhor? Seu parceiro estava no seu melhor ou no seu pior? Tá em dúvida? Compara com o comecinho da relação, porque todo mundo fala, nossa, o começo da relação é sempre tão legal, é sempre tão bonito. Eu tô com medo porque o microfone tá chiando. Então assim, o que acontece, né? Então como que essa credibilidade? Né? Como que estava o seu parceiro? Porque geralmente no começo da relação tá tudo bonito, tá tudo cheiroso, tá tudo perfumado. Mas à medida em que as coisas avançam, a gente começa a ter problemas. Então tome muito cuidado com isso, tá? Porque no começo do relacionamento, tô cheio de endorfinas e dopamina e serotonina. Eu tô no meu momento apaixonado. Aí, por exemplo, se alguém me colocar e ativar minha ansiedade, porque eu sou extremamente ansioso, eu tenho TAG, tá? Que é transtorno de ansiedade generalizado, eu faço tratamento para isso. Então, se a minha ansiedade dispara e eu tô desregulado,
como eu falei agora há pouco, né, não sou louco, só estou desregulado, eu sou uma péssima pessoa. A versão Edu ansioso é uma pessoa destrutiva. Então, se você me perguntar o que eu acho da vida quando eu estou ansioso, eu acho que a vida é uma merda. Então, eu não tenho credibilidade quando estou desregulado. A gente tem que ficar muito atento com isso. Ou a pessoa está deprimida, ou a pessoa tem alguma neurodivergência. Não que os neurodivergentes tenham opiniões ruins sobre a vida, mas se você é uma pessoa neurodivergente e está com um tratamento fora de controle, você desregula completamente. E aí você realmente fica abalado, né? Isso é complicado. Então é muito importante avaliar qual é o histórico de vocês. Outra coisa, separar, né? Próxima solução, separar a importância emocional de credibilidade. Então, ok. A Maria foi importante para o João, ou talvez o seu José, o seu Pedro, a sua Luciana, a sua Débora foi importante para você na sua vida, porque é a mãe dos seus filhos, ou é o pai dos seus filhos, enfim, é uma pessoa que esteve contigo por 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, como eu já atendi clientes casados há 40 anos. Agora, essa pessoa foi importante? Com certeza. Mas isso não faz dela a única fonte confiável sobre quem você é. Esse é o primeiro raciocínio. Segundo raciocínio que eu trabalhei com o João, tá nessa solução. Eu perguntei assim, eu retomei aquele raciocínio do contexto. Perguntei, João, quem são as pessoas que mais amam você? Por que eu fiz essa pergunta? Porque a minha ideia era mostrar para ele que, ok, a Maria estava desregulada, é uma pessoa que tinha um histórico já de ansiedade, de depressão, é uma pessoa que deveria tomar medicamentos e não estava tomando, tá? Então ali o cuidado médico e químico estava sendo negligenciado. E várias pessoas comentavam que a Maria era uma pessoa muito, muito impulsiva, muito agressiva, enfim. Então ela já tem problemas no social e não só em relacionamentos. É um problema social e relacionamental. Então, como a Maria esteve muito próxima do João por muito tempo e tinha essa ambiguidade, de um lado te amo, do outro lado eu te odeio, de um lado eu te admiro, de outro lado eu te critico, de um lado você é incrível, de outro lado eu te acho que você é um merda. O João foi ficando confuso. Então aquele gotejamento foi aos pouquinhos deformando a autoestima do João. Tá? Lembra do Freud, trabalho e relacionamentos te deformam se estiverem ruins. Aí eu preciso resgatar, e essa é a função da consultoria, tá? Resgatar a pessoa e trazer ela de volta pro eixo, que é o aterramento, que é o grounding. Falar assim, vamos lembrar de quem você é? E aí eu perguntei pra ele assim, João, o que as pessoas que mais te amam, que te conhecem há muito mais tempo do que nesse relacionamento, o que elas dizem sobre você? Então eu perguntei da família, dos amigos e do filho dele. Né? E ele respondeu, Edu, eles me classificam como uma pessoa responsável, amável, eu sou amigo, que eu sou querido, que eu sou presente, extremamente acolhedor e confiável, e falaram que ele é uma pessoa inabalável, ou seja, que ele aguenta qualquer tranco, é uma pessoa boa, uma pessoa de alto astral, né? Uma pessoa prestativa, que ajuda todo mundo. E não à toa a Maria gostava tanto dele. E não à toa a insegurança da Maria encontrava um porto seguro no João. Por quê? Porque o João é muito acolhedor. Ele é uma pessoa... Nossa, tinha anotado a palavra aqui. Integrativa. Eu vou falar disso no episódio da semana que vem. O que é uma pessoa integrativa? É uma pessoa que consegue apaziguar. Né? São pessoas apaziguadoras. Sabe aquela pessoa que se dá bem com todo mundo? Aquele seu tio, aquele primo que todo mundo gosta de ter na festa de Natal. Que é o cara que conta piada. É o cara que é legal... que não faz a piada do se é pra ver ou pra comer, é o cara que leva bebida pra todo mundo, e toca violão, e coloca música legal, e é acolhedor, faz foto boa, traz assuntos legais. Sabe aquela pessoa que é cativante? E quem que adora pessoas cativantes? Pessoas inseguras, porque a pessoa insegura consegue encontrar segurança, e sim, uma pessoa segura nos valida. É muito bom. Ou seja, se você quer namorar uma pessoa... legal, procure pessoas seguras, que é o vínculo seguro, que é o tema do meu curso. Porque a pessoa segura, ela consegue te regular. No entanto, o seguro não é imune ao gotejamento. Então, o João, ao longo dos anos, ele foi fragilizando ponto a ponto, porque ninguém fica imune a mágoa, fica imune a ataques. Principalmente quando ele vem de gotinha em gotinha, dia a dia. Então, é uma destruição aos poucos, né? De grão em grão. Então o João ele foi saindo aos pouquinhos do modo seguro e começou a entrar no modo ansioso ele também, porque a pessoa insegura nos causa insegurança também. A insegurança ela é difícil de lidar, né? Ela exige muita paciência. Então o João ele foi perdendo a segurança dele. Tanto que assim, quando eles terminaram e eu comecei a atender o João, porque ele estava muito mal... Nossa, ele era um cara super reativo, ele estava com muita raiva da Maria. Aí essa raiva passou ao longo de 3 meses, ao longo da nossa consultoria. Quando veio aquele textão que eu mostrei para vocês no começo do episódio, ele desregulou de volta.
Eu falei assim, João, você percebeu que semana retrasada você estava super bem, a gente estava falando sobre esporte, sobre livros, sobre sua profissão, sobre seu trabalho, sobre sua vida regulada, e agora você está completamente puto da vida, não comigo, mas com a situação. Ele falou assim, nossa, Edu, percebeu, seu jeito desregulou. Então o vínculo seguro não é imune. E Edu, como que eu aprendo a manter meu vínculo seguro preservado? Faça meu curso. Entre na lista VIP, tá? Então assim, eu perguntei a ele então quem eram essas pessoas. Então se ele é um cara amável, amigo, querido, presente, eu falei assim, eu perguntei pra ele, você confia no que essas pessoas dizem sobre você? Ele falou, com certeza, Edu. Eu falei, então foda-se a opinião da Maria. Não importa mais a opinião da Maria. A Maria é uma mulher que está desregulada, está negligenciando o próprio tratamento. Isso não quer dizer que todo mundo que negligencia o tratamento fique uma pessoa cruel, tá? Eu tenho um monte de amigo na faculdade de psicologia, pessoas são neurodivergentes, que às vezes falam em tratamento, mas eu aprendi a me regular. Tem pessoas que não aprendem. Tem pessoas que desregulam, ficam introspectas. Tem pessoas que desreguladas ficam extremamente carinhosas, porque elas precisam de apoio social. Então não é uma sentença aqui, tá? Mas geralmente, se você já tem uma ansiedade acentuada, se você é uma pessoa que tem uma insônia crônica e você desregula, você vai dormir menos ainda. Então eu falei assim, vamos entender que a Maria está enfrentando o processo dela, está passando por dificuldades psicológicas que ela não está sabendo tratar nesse momento e que ela precisa descarregar em alguém. Ela encontrou você porque você é um cara integrativo, você é um cara que acolhe as pessoas. Então você é esponjinha e você se sente responsável e na obrigação de acolher a Maria, mas você não precisa fazer isso. Ele falou, Edu, é verdade. E aí ele começou a acalmar. Tá? Então é importante que o João troque a pergunta. E você também que está aí me escutando agora, troque a pergunta. Ao invés de focar no o que foi que ela disse a meu respeito, o foco tem que ser por que a opinião de alguém que me machucou ainda tem tanto poder sobre mim? E a gente começou a entender que a dinâmica que a Maria ativava no João tinha a ver com a infância dele, de um pai muito autoritário, de um pai muito crítico. Tá sempre na infância, gente. É por isso que o Freud é tão foda 100 e poucos anos depois que ele existiu e lançou a teoria da psicanálise. Eu ia falar a teoria da relatividade. A teoria da psicanálise. Porque ninguém derruba o cara. E o Freud foi o primeiro que conseguiu puxar, não o primeiro, mas foi o que melhor qualificou e e tornou ciência, tornou o estudo qualificado o impacto da infância na nossa vida. Depois veio Melanie Klein, veio Winnicott, são outros psicanalistas maravilhosos. Então, quando você pergunta por que a opinião de alguém que me machucou ainda tem tanto poder sobre mim, você desloca o poder do agressor de volta pra ele e você começa a entender. Ok, a Maria está desregulada, escuta o episódio anterior, tá? Faz todo sentido. E agora preciso voltar a entender por que as palavras tão duras dela ainda me machucam. Aí tem a ver com a infância dele. Aí se a gente foca na infância dele, a gente consegue resgatar o vínculo seguro, ele consegue retomar. No entanto, porém, toda a vida, se ele não fizer contato zero, não adianta nada. Eu tenho aqui um episódio sobre contato zero, a importância de também parar de falar com a pessoa. Eu falo assim, bloqueia essa porra dessas mensagens da Maria, pelo amor de Deus. Por que você ainda está recebendo mensagem dela? Desbloqueei, porque eu achei que ela tinha melhorado. Não. Bloquear é importante. Eu tenho um episódio sobre contato zero. Acho que é o episódio 3, se eu não me engano, tá? Outra coisa, eu vou deixar na descrição, deixa eu até colocar aqui. Meu Deus. Colocar na descrição esse episódio. Perfeito. Outra coisa aqui, né? Nomear a agressão, que é uma outra solução. Então, lembrar que você está conversando com sintomas de uma pessoa que está com ansiedade desregulada e não com a real impressão da pessoa. Lembra do Edu, lembra de você, sexta-feira, 5h45, prestes a fechar o seu computador, teu chefe te pede algo urgente, você fica até às 7 da noite no trabalho com fome, cansado, fudido, mal pago. São sintomas, não quer dizer que você seja uma pessoa escrota que está estressada. Que é estressada, você está estressada. Ser é diferente de estar, tá? E aí mudança de referência, né? Então quando eu perguntei ao João o que as outras ex-namoradas que ele teve na vida pensavam dele, a resposta dele foi, nossa, elas gostam de mim. Tá vendo como o problema tá na Maria e não em você especificamente? Não que ele nunca tenha errado na relação, mas as ex-namoradas dele, as outras, gostam dele e nunca falaram mal dele. Olha que interessante, né? Então qual que é a conclusão dessa porra toda aqui, né? A frase que eu quero deixar pra vocês hoje é: uma pessoa tóxica não precisa estar presente para continuar a te machucar. Basta que a voz dela tenha virado a sua. E esse é o grande problema de receber um textão feio no WhatsApp. É que aquela verdade se torna a sua verdade absoluta. Mas não é inteligente do ponto de vista emocional você pegar a opinião de uma pessoa que agora te detesta por N fatores, às vezes nem é culpa tua, como a sua voz
própria. Então, em quem você tem que confiar? Em quem gosta de você e te conhece como você é. Família e amigos. Por isso que é tão importante você ter uma rede de apoio toda vez que você for namorar. Porque às vezes você enfim, começa a namorar a pessoa errada, essa pessoa começa a te deformar. Se você gosta demais dessa pessoa e tem aquela paixão ardente, aquela limerência chata, você se fode, tá? Então confie em quem gosta de você e que tá cuidando bastante da saúde mental, tá bom? Galera, muito obrigado. A gente se vê semana que vem. Beijo do Edu.